Olá pessoal, eu sou o Wanderson do canal Construindo um Ônibus Motorhome e hoje eu vou trazer um assunto bem interessante para vocês, que é a aquisição de um componente muito importante para a parte elétrica do motorhome no que se refere à utilização de aparelhos eletroeletrônicos no interior do mesmo. Alguém que vai montar um motorhome já deve ter pensado: puxa, como que eu vou ligar minha TV, como que eu vou carregar o meu notebook, como eu vou ligar uma geladeira de repente lá no meu motorhome, se a minha bateria é de 12 volts e os aparelhos são de 127 ou 220 volts. Bom, para isso existem os inversores. Eles vão pegar a energia lá, o 12 volts ou 24 volts da sua bateria de corrente contínua e transformar em 127 volts ou 220 volts de corrente alternada. Eu digo assim, de 12 ou 24 ou de 127 para 220 porque são as especificações. Você pode comprar um inversor tanto de 12 como de 24 que transforme para 127 ou 220. Eles não são selecionáveis, você tem que comprar já um modelo de acordo com a sua necessidade. E por falar em modelo de acordo com a sua necessidade, existem várias especificações. Eu vou mostrar para vocês agora um teste que nós fizemos com o nosso inversor. Nós ligamos diversos aparelhos nele e chegamos ao limite dele e ele funcionou bacana lá. Nós ligamos lá mais de 1000 watts nele e sem problema ele funcionou. Após esse teste, para quem tiver curiosidade e quiser saber mais sobre uma característica dos inversores, como funciona, o que são formatos de onda, que quando você vai comprar um inversor, uma das coisas que você se depara assim, logo de início formato de onda. Então, para quem não sabe, para quem é leigo no assunto, você fica na dúvida o que são os formatos de onda. Eu pesquisei, eu gostaria de compartilhar com vocês também. Então assistam aí na sequência o vídeo do teste e logo após uma explicação singela, uma contribuição minha para os nossos amigos que estão curtindo nossos vídeos, né? Então assistam aí, espero que vocês gostem. Então pessoal, agora já instalamos aqui o inversor no carro, né? Uma instalação bem precária, aliás nem a bateria é adequada, mas para a gente poder fazer um teste do inversor e mostrar para vocês como que funciona. A instalação aqui é bem simples. Você vai pegar o negativo da bateria, ligar lá no polo negativo do inversor, o polo positivo da bateria no polo positivo do inversor. Eu coloquei aqui um disjuntor para dar mais segurança. E aqui do outro lado a gente já tem a tomada que a gente pode ligar nossos eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Bom, nós vamos fazer um teste para vocês verem agora aqui como que esse inversor consegue tocar várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, aqui tem uma extensão que está indo lá para cima, tem uma geladeira ligada lá em cima. Então agora, mostrar para vocês aqui, ó. Tá ligado ali? Uma lâmpada de 70 watts. Beleza, funcionando. Uma parafusadeira de 280 watts. Liga aqui, por favor. E aqui uma furadeira de 650 watts. Coloca tudo junto para funcionar. Olha lá. Pode ligar. Então, como vocês puderam ver, o inversor aguentou tocar tranquilamente. Então, ó, 70 watts mais 280 já está dando 350, mais 650 watts. Nós já passamos 1100 watts. E tem mais uma geladeira lá em cima que é mais ou menos uns 130 watts. Então, quer dizer, nós chegamos no limite do inversor e nós já tínhamos feito um teste antes. Seguramos até mais tempo e nem esquentar ele esquentou. Então olha, passou no teste, gente. O inversor é bom. Vamos ver se a durabilidade dele vai ser boa também.
Eu acredito que sim, porque a construção dele é excelente, muito bem feito. E o custo-benefício, ótimo também. Então não percam nossos próximos vídeos. Vai demorar para instalar isso aqui ainda, mas a evolução do nosso projeto lá tá indo. Nós estamos fazendo a parte interna lá. Então se vocês perderam algum vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, que nós temos bastante coisa que nós já fizemos e algumas coisas que a gente foi explicando que a gente for fazer. Algo a acrescentar? Só. Tchau. Tchau, gente. Tá aí, pessoal. Vocês viram aí o nosso teste com o nosso inversor RoboCat com 1200 watts e que ele funcionou direitinho. Como nós chegamos na compra desse inversor? Muito bem. A gente não entendia nada disso. Então nós fomos pesquisar em loja e na internet os diversos modelos de inversores que tem disponível. Bom, aí nós começamos a perceber que além da questão da potência em watts, que existem diversas potências, então existem inversores mais fracos, existem inversores mais fortes, nós percebemos também que existe uma diferença em relação ao formato de onda produzido por esse inversor. Bom, você deve estar perguntando o que seria esse formato de onda. Então eu vou tentar explicar pelas pesquisas que eu fiz o que seria o formato de onda. Então eu começo explicando que a tomada das nossas casas não produz positivo e negativo. Elas têm, no caso do 127 volts, um terra e tem um fase. Este fase alterna entre 180 volts positivo e 180 volts negativo. Então ele fica alternando, por isso chama-se corrente alternada. Até um fato curioso, né? Por que ele chega a 180 volts e a tomada é 127? É que como ele percorre todas as tensões até chegar no 180 volts e todas as tensões até chegar no 180 volts negativo, 127 volts seria chamada a tensão eficaz. Comparando com a corrente contínua, se fosse corrente contínua, o serviço produzido por essa tensão alternada seria equivalente a 127 volts. É por isso que ele chega a 180, mas é considerado 127 porque a tensão eficaz seria 127. O formato de onda, que é como ele se comporta com as tensões, é assim, olha, são ondas senoidais. Então ele começa aqui é a linha do tempo e aqui é a linha da tensão. Na linha do tempo ele começa aqui com 0 volt, aí ele passa por todas as tensões até chegar em 180 volts de pico positivo. Quando então a tensão começa a cair, passando por todas as tensões até chegar no zero, e então ele entra no ciclo negativo, ele vai passando por todas as tensões negativas até chegar em 180 volts negativo. Quando ele chega em 180 volts negativo, ele começa a subir a tensão de novo até iniciar um novo ciclo. Este período daqui até aqui corresponde a 1/60 de segundo. Então ele faz este ciclo aqui de 180 positivo a 180 negativo 60 vezes por segundo. Essa é a especificação em Hertz. Quando você pega um aparelho e tem lá a especificação 127 volts, 60 Hz, significa que esse aparelho ele está preparado para trabalhar nessa frequência de alternância da tensão de positivo para negativo. Cuidado, porque existem inversores de 50 Hz. Então pode ser que você tenha dificuldade com algum aparelho que esteja preparado para 60 Hz, como é o padrão no Brasil. Então procure comprar um inversor de 60 Hz. Muito bem. Existe um inversor que faça essa onda igual da tomada? Existe. São os inversores de ondas senoidais puras. Mas esses inversores têm um probleminha que é o custo. O circuito, os componentes do circuito custam caro. Então, existem alternativas.
Os mais baratos, esses que você compra aí nas banquinhas, na feira, em produtos aí da China e tal, lojas que vendem coisas da China, você consegue encontrar inversores lá, 200, 300, 400 watts, normalmente não passa disso. Eles são inversores com componentes mais simples, então eles trabalham de uma forma mais simples também. São os ditos inversores de onda quadrada. Por que onda quadrada? Eu vou explicar aqui o que eles fazem. Ele sai do 0 volt, sobe aqui para 127 mais ou menos positivo de uma vez só, aí ele mantém no pico lá de 127 volts, depois ele alterna de uma vez só lá para 127 volts negativo, depois ele segura e volta. Então ele não tem as passagens de tensão por todas as tensões até chegar em cima e por todas até chegar embaixo. Ele simplesmente corta, ele mantém e depois corta de uma vez só e alterna. Então ele vai fazendo isso. Ele simplesmente, numa fração de segundo ele está positivo, numa outra fração de segundo ele está negativo. Da mesma forma, ele tem o ciclo, né? Então ele é corrente alternada também, mas notem como é diferente um do outro. Este passa por todas as tensões, esse não, esse aqui simplesmente vai e corta. Então o que acontece? Tem aparelhos que não se adaptam bem a esse tipo de onda de saída. Muitos funcionam. Muitos aparelhos funcionam, mas tem alguns que vão apresentar um funcionamento meio incorreto. Eu ouvi relatos de ruído em aparelhos que sejam que imitam sons, ele daria ruído, e principalmente que há um desgaste prematuro dos aparelhos, porque eles não são preparados para esse tipo de onda. Eu vi relatos assim que alguns tipos de motor até funciona com onda quadrada, mas eles têm a vida útil reduzida. Bom, nós temos o onda senoidal que é caro e temos o onda quadrada que é barato, mas que não é 100% eficaz. Aí a indústria desenvolveu um terceiro tipo que é intermediário. Eles chamam de senoidal modificada, inversores de onda senoidal modificada. Bom, na verdade é mais uma estratégia de marketing, porque não é senoidal, porque senoidal você tem que ter a senoide. Eles seriam ondas quadrada modificada, seria mais adequado. O que esses inversores fazem? Eles fazem, vou mostrar aqui para vocês. Ele começa, lembrando que aqui é o tempo e aqui é a tensão. Eles começam lá com 0 volt, aí eles sobem até uma determinada tensão, mantém por um período, sobe mais um pouquinho, mantém até chegar no pico. Depois eles invertem, começa a descer a tensão, segura, desce mais um pouco, segura, tal, até chegar no 0 volt. Quando então eles começam a descer a tensão. Aí ele vai descendo, tal, até chegar completar o ciclo negativo, quando então ele volta a zero. Então eles também fazem a alternância aí do positivo e negativo, obviamente, e eles imitam a senoide através de ondas quadradas. Entendeu, né? Energia, né? A tensão sobe, segura, tal. Então, graficamente, eles produzem esse tipo de onda aqui. Notem que ele é bem mais parecido com esse daqui do que o onda quadrada, certo? Então, eles produzem... Esse daqui são os inversores que têm um custo mais... intermediário, vamos dizer assim, e imitam bem a senoide. Quanto mais amostras ele tiver, ou seja, mais ciclos de tensão ele tiver, mais escadinhas, vamos dizer assim, ele tiver, melhor é o inversor. Tem inversores que fazem isso daqui, mas com 2 ou 3 só, então não ajuda muito. Logicamente que o inversor que faz isso daí com mais detalhe custa mais caro. Então, quanto mais perto da onda senoidal pura ele tiver, mais caro ele vai ser.
Esses inversores de onda modificada, segundo pesquisas, segundo os próprios vendedores, eles têm a vantagem de que praticamente todos os aparelhos funcionam com eles, inclusive motores e tal. Mas no caso específico de motores, segundo o que eu levantei, eles não seguram tanto quanto o inversor de senoidal puro. Então, para você ter a mesma eficiência de um senoidal puro no inversor de onda modificada, você teria que ter praticamente o dobro de potência. Então, para você tocar uma geladeira, vamos dizer assim, que no inversor puro de 1000 watts toca, você precisa ter 1500, 1800 watts no senoidal modificado. Pelo menos é o levantamento que eu fiz. Por conta disso, eu optei em comprar um senoidal puro, até com menos watts, mas que fosse senoidal puro. Aí que fez a diferença, porque nós ligamos geladeira e diversos motores e ele roda tudo bonitinho, conforme você viu no vídeo lá. Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês agora, vocês já viram o teste do inversor, mas mostrar no detalhe aqui o aparelho e a caixa dele, para vocês terem uma boa noção do aparelho que nós compramos, beleza? Bom, gente, tá aqui a caixa do inversor que nós compramos, né? Nós compramos dessa marca aqui, ó, Robocat, com 1200 watts de potência. Conforme vocês veem aqui, ó, onda senoidal. Bom, este aparelho não tem muito material sobre ele na internet. Aliás, nós não conseguimos descobrir nem sequer quem são os fabricantes. Aqui na lateral tem algumas informações técnicas, assim como no manual também não constou quem é o fabricante. Tá vendo aqui, olha, tá? Tem algumas informações e tal. E a única referência aqui que nós achamos a uma empresa que seria responsável por esse inversor, nós achamos aqui, ó. Tem o CNPJ de uma empresa aqui. Inclusive eu pesquisei e é um escritório, né, uma empresa estabelecida ali na região da Santa Efigênia, em São Paulo. Um aparelho lá fabricado na China, como tudo hoje em dia. E tá aqui. Bom, este aparelho ele é o básico, ele é simples. Ele está aqui montado numa placa que eu já estou fazendo, mas vamos lá. Olha, aqui nós temos a conexão para o positivo da bateria, do outro lado aqui o negativo da bateria. Aqui nós temos duas ventoinhas que são inteligentes, elas são acionadas apenas quando há necessidade. Então, se o inversor aquecer demais, essas ventoinhas ligam. Do contrário, elas ficam desligadas para economizar a sua bateria. Aqui em cima nós temos o logotipo, tal. E deste lado aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar legal aqui. Nós temos uma saidinha aqui para energia USB, que você pode carregar aparelhos, né, que carreguem via USB, como por exemplo um celular ou alguns outros dispositivos de música e tal. Aqui nós temos o LED de indicativo de trabalho dele, né? Normalmente ele estando funcionando aqui vai estar verdinho, e se tiver vermelho aqui é algum problema. E existem modos dele piscar, que tem uma tabelinha no manual que indica o que ele está indicando, né? Então, se há alguma falha aqui, pelo jeito dele piscar, ele já mostra para você qual é o problema que está acontecendo. Aqui tem uma chavinha liga e desliga, né? E aqui estão as duas saídas que são iguais. Você pode usar uma ou outra, ou até mesmo as duas, como utilizando os aparelhos aqui de carga. Aqui, olha, a representação da onda senoidal, conforme vocês acabaram de ver aí, né? Tá vendo aqui, olha, onda senoidal pura. Então, o aparelho é extremamente bem construído e funcionou legal, deu certinho para aquilo que a gente estava imaginando. Nós
conseguimos testar aqui e ele foi muito bem. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e continue assistindo os vídeos do nosso canal, porque o nosso projeto aí do nosso motorhome caseiro, familiar, continua lá acontecendo. Até mais.